Bom, pessoal, só me apresentando rapidinho, acho que boa parte do pessoal que está aqui me conhece. Para quem não me conhece, meu nome é Castor, eu faço, junto com a Grazi, que é minha esposa, assessoria de imprensa do SINDAG. A Grazi faz a parte de fotografia e de produção, vamos dizer assim, de correr, localizar as pessoas e fazer contatos. E a parte de estratégia de comunicação propriamente dita, é a minha. Vim falar um pouquinho aqui sobre relacionamento com a imprensa, questão de crise de imagem. Partindo do princípio o que é uma crise de imagem, se vocês forem analisar na literatura, tem várias definições e vários subtipos, mas dá para dizer rapidamente que é uma ameaça de uma hora para outra, ou não, pré-anunciada pode ser, a reputação da organização. Quando acontece uma crise de imagem, a organização não precisa nem ter culpa, realmente. Normalmente é atribuída uma culpa à organização, que ela pode não existir ou pode estar superdimensionada. Para prevenir a crise de imagem, é preciso construir a credibilidade. Só que o detalhe disso é que, por mais que se faça um esforço para construir a credibilidade e uma reputação, isso não é garantia de que se evite um problema de crise. Aliás, se costuma dizer que sempre se deve pensar não se acontecer uma crise de imagem comigo, mas quando vai acontecer uma crise de imagem. Porque, via de regra, quanto mais se cresce, ou mais se aparece, ou mais se amplia a atividade ou se prospera, mais propenso se está a uma crise de imagem. E para enfrentar a crise de imagem, basicamente, é preciso resgatar essa credibilidade. E isso, invariavelmente, é um trabalho muito penoso, demanda muita energia e necessita de muita persistência. Por isso, muito mais do que um plano de uma estratégia de ação, se costuma dizer que a gestão de crise de imagem deve ser uma forma de pensar. Aí há uma separação, que a gente gosta de fazer também. Gestão é quando a crise não aconteceu, tu está prevenindo ela, tu está trabalhando para ela não acontecer, tu está se precavendo para quando ela acontecer. E gerenciamento é quando ela aconteceu e aí você está resolvendo o problema. Partindo então para o papel da imprensa, apesar de que ser, fora os órgãos, a força que mais nos bate, vamos dizer assim, que mais nos incomoda, entre aspas, a imprensa tem sim uma utilidade pública. Graças a elas, muitas das liberdades que temos e muitas das coisas boas que temos hoje, inclusive o barulho que a gente tem em Brasília, muito disso se deve à imprensa, ao trabalho da imprensa, e isso deve ser respeitado o tempo todo. Resumindo, em uma visão romântica, que ainda é seguida principalmente pelo pessoal que entra nas faculdades e velhos jornalistas, que a missão primordial da imprensa é evitar que o mal se esconda. Sempre mostrar, sempre expor, sempre botar holofotes em cima de um problema. E nesse processo, a imprensa é sensível à dor. E por isso que às vezes se diz que a imprensa é sensacionalista, muitas vezes é mesmo. Eu não estou fazendo distinção de meios de comunicação e de empresas. Mas tem que se ter atento que uma coisa boa, ela não tem tanta prioridade porque ela está resolvida. Uma coisa ruim precisa ser resolvida, precisa ser exposta e tem urgência. Por isso que normalmente se tem essa percepção de que notícia ruim tem prioridade na imprensa. Tem porque precisa se resolver. E a imprensa, ela prepara a notícia para o público, não para quem transmite a notícia. A gente tem a sensação de que a imprensa está contra a gente, ou contra o setor, ou contra... Enfim, em tudo, ela está olhando para o público, para quem recebe, para motivar as pessoas, para motivar a sociedade. Isso também tem que estar em evidência. E aí vem um outro problema, que
e aí que vem o ruído de comunicação. A corda bamba do bom jornalismo depende do equilíbrio de tempo para apuração das informações versus precisão dessas informações. E isso cada vez mais está ficando crítico na imprensa brasileira, porque, via de regra no mercado, todo mundo acompanha que as redações, jornais, rádios, TVs têm enxugado o quadro de pessoal. Tem mandado embora os jornalistas mais velhos, o pessoal que tem mais uma bagagem, pegam jornalistas mais novos, mais inexperientes e cada vez com menos tempo de fazer uma apuração. Se antes, por exemplo, o jornalista saía para a rua para fazer uma reportagem especial e ouvia o fulano, ciclano, beltrano e consultava inúmeras informações, hoje ele sai para a rua em um dia para fazer 3 matérias. Se ele trabalha num jornal, ele tem que fazer o texto e foto também para o site, que é outra linguagem. Dali a pouco tem que fazer uma chamada para a rádio e cada vez mais tem que pegar o smartphone com um pau de selfie, o microfone e fazer uma chamadinha em vídeo para a internet. Tudo isso aí no mesmo dia. E isso é um ponto que nos prejudica bastante, justamente por ser um setor muito técnico, com uma gama muito grande de informações que precisa ser repassadas para que a pessoa tenha o raciocínio e o domínio certo da notícia e faça daí uma apuração mais precisa. E um outro detalhe também é que não só o jornalista, mas muito do público a quem ele se dirige também não tem essa informação e já tem um preconceito contra nós. E cobra desse jornalista uma ação mais firme para motivar a sociedade. E isso acaba sendo um círculo vicioso perigoso numa situação de crise. E aí vem a questão da prevenção, ou seja, da gestão de crise. Então, se o jornalista ele não vai ter tempo na hora da apuração para fazer toda a gama de informações e fazer uma notícia com a precisão que se precisa, ele precisa ter conhecimento prévio. E esse conhecimento prévio vem da relação prévia que se tem com a imprensa ou com a sociedade, ou das informações que se repassam anteriormente para a sociedade. O mesmo vale com autoridades, políticos e outros formadores de opinião. Esse conhecimento prévio é que vai ser a chave, de repente, para uma crise ser minimizada logo no início. E aí entra a questão dos dias de campo. Os dias de campo, como a gente tem feito no CAS, visita de estudantes e comunidade às empresas. Nós temos visitas de estudantes e comunidade à empresa e engajamento em campanhas sociais. Nós temos 2 cases muito bons no Brasil, que são, por exemplo, a empresa do Beto, que está por aqui, que eles têm um trabalho muito bom com estudantes, inclusive eles fizeram um projeto de semeadura de árvores nativas em margens de rios, em áreas de difícil acesso, com estudantes, mostrando como a aviação agrícola pode ajudar nesse meio, mostrando com visitas a estudantes como é feito todo o cuidado, todo o trabalho e toda a precisão da aviação agrícola. Temos um associado nosso de São Gabriel do Oeste, que me falha o nome, agora me falha a memória o nome, que teve um trabalho 2 vezes já com o pessoal da PAI, da sociedade, da cidade deles, fizeram uma movimentação na última edição, conseguiram R$90 mil em um jantar beneficente, um almoço beneficente para a PAI. Esse tipo de trabalho que aproxima as empresas, esse trabalho proativo que aproxima as empresas, ele também transmite informações positivas e transmite uma percepção de qualificação técnica. E isso acaba sendo, de certa maneira, uma vacina. Não digo que previna totalmente, mas minimiza as informações ou principalmente o preconceito contra a aviação agrícola. Um detalhe que a gente sempre bate nessa tecla e tem batido cada vez mais no SINDAG, a gente fala isso com os associados, muitos associados seguem, a maioria dos associados seguem, mas é preciso sempre manter uma posição de responsabilidade sobre a atividade que se está se fazendo. Mostrar essa responsabilidade. Vocês devem sempre se lembrar que comunicação não é o que a gente fala. Comunicação é o que o outro entende. Você tem que estar sempre atento ao que os outros estão entendendo. E tem que fazer, sempre se comunicando, tentando fazer entender e estando atento a isso.